Graças e paz, amados. Nós nos reunimos hoje para rememorar o sacrifício de Cristo, para rememorarmos aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Nós vamos, amados, abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Vamos fazer uma leitura alternada. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, leitura alternada. Todos encontraram? Diz o seguinte a palavra do Senhor: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma, oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a bondade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém. Cristo foi moído, Cristo foi açoitado, Cristo sofreu o castigo que nos traz a paz. Mas, irmãos, Ele venceu a morte, Ele matou a morte, Ele ressuscitou. E é a primícia dos mortos, amados. A nossa esperança é de sermos ressuscitados no último dia. E é sobre isso que nós depositamos a nossa fé. É nesse Deus que venceu a morte que depositamos a nossa fé. Foi nele que nós ganhamos vida, e vida abundante. Amados, nós vamos louvar ao Senhor, cantando o hino de número 266 do Inário Novo Cântico. Rude Cruz. Hino de número 266.
Rude Cruz. Amados, vamos nos colocar de pé para nós cantarmos esse hino. Convido o nosso irmão presbítero Valdeci, faça uma oração de adoração nesse momento.
Amém. Os irmãos podem sentar? Queridos, vamos abrir nossas Bíblias agora no Salmo, no livro dos Salmos, número 22. Livro dos Salmos, número 22. Faremos uma leitura alternada do verso 1 ao verso 18. Salmos 22, versos do 1 ao 18. Leitura alternada. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Amém. Amados, nós vamos curvar nossas cabeças, fazer ao Senhor oração de contrição e confissão de pecados. Após alguns instantes, o presbítero Vitor quebra o silêncio com oração de agradecimento pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos do 17 ao 21.
1 de Pedro, capítulo 1, versos 17 ao 21, diz o seguinte a palavra do Senhor. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Nesse momento, queridos, nós teremos a participação do coral de crianças. A partir de agora, eles estão com a palavra. Quem é Jesus? Para alguns é um amuleto da sorte, para outros foi um bom homem, para outros ainda foi um cara famoso. Para o judaísmo e o islamismo, ele foi um profeta como Moisés e tantos outros. Para o mormonismo, o seu sacrifício não foi suficiente e ele não é digno de adoração. E para você, quem é Jesus? Eu preciso saber quem
Conhece alguém que eu não possa ver? Será que um dia eu vou entender? Talvez alguém me possa me explicar, porque eu quero a verdade é encontrar. Para conhecer o Senhor Jesus, é preciso abrir o coração e acreditar nas coisas que Ele fez. Eu posso te contar uma e outra vez. Você precisa conhecê-lo também. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero conhecer. Para saber quem é Jesus, não basta só cantar. Muita gente vai à igreja só blá blá blá. Jesus Cristo é uma pessoa e você pode crer. Ele mesmo quer se mostrar para você. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer no lugar dos seus escolhidos. E assim, todo que nele crer pode ter a vida eterna. Diz também que, mesmo sendo Deus, deixou a sua glória e sofreu até morte, e morte de cruz. Deus nos amou, mesmo sendo nós seus inimigos, e nos resgatou.
Quanto amor, sublime amor, perfeito amor, amor que o levou a se sacrificar por mim e por você. Se você crer e viver para a glória de Deus, esse sacrifício será válido em sua vida. Você terá vida e vida em abundância, a vida eterna ao lado da fonte de todo o amor. Foi do alto de um monte que levantaram a cruz. Muita gente se reuniu para ver Jesus. Enquanto uns xingavam e diziam para ele descer, ninguém entendia o que ele tinha vindo fazer. O céu escureceu e a terra tremeu. As pessoas viram que ele era filho de Deus. Enquanto estava ali sofrendo, Jesus declarou que tudo estava terminado. A força do pecado acabou. Ele conseguiu destruiu a maldição. A missão cumpriu, ele cumpriu, derrotou o mal e agora as pessoas podem ser livres, podem ser felizes. É só crer em Jesus e no poder da cruz. Porque me amou. Pra morrer por mim, sentiu toda a dor que eu deveria sentir. Na cruz, Jesus me amou, até porque me amou tanto assim. Jesus me amou, até porque me amou tanto assim. Jesus me amou até o fim. Jesus ressuscitou. Aleluia! A palavra de Deus, que não mente, nos garante que ele voltará para buscar os que são seus e nos levará para um lugar onde não há dor nem choro, onde só há plena alegria e gozo em sua presença. Se você crer, verá a glória de Deus. Jesus, Jesus.
meu Salvador, Jesus, morreu por mim, meu Salvador, morreu por mim. Eu abro meu coração para ti, entrego minha vida para te servir. Hoje eu sei que me amas, eu sei que tu és real, mesmo sendo criança. Faço minha entrega total, viverei para ti. Jesus, Jesus, meu Salvador, Jesus, morreu por mim, meu Salvador, morreu por mim. Eu abro meu coração para ti, entrego minha vida para te servir. Hoje eu sei que me amas, eu sei que tu és real, mesmo sendo criança. Faço minha entrega total, viverei para ti. Ressuscitou, meu Salvador, ressuscitou. Voltará, meu Salvador, voltará. Jesus, meu Salvador, Jesus. Hoje eu sei quem tu és, meu Salvador, Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amados, vou convidar o nosso irmão missionário Davi Lira para orar ao Senhor por iluminação pelo presbítero Caio, que nos trará a mensagem logo a seguir. Vamos orar.
No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Irmãos, com essas palavras, nós somos introduzidos ao ato criador do Deus Todo-Poderoso. Somos informados de que num passado remoto, no instante primordial, no despontar primevo de todo o cosmos, nosso Deus trouxe à existência o tempo e a matéria. Porém, irmãos, o universo, recém-criado pelo poder de Deus, não passava de um amontoado, confuso, disforme, sem qualquer aparência ou sem qualquer formosura. O que a Bíblia nos ensina, irmãos, é que a partir desse momento em que Deus cria o tempo e a matéria, a partir desse momento, Deus prossegue o seu ato criador, conferindo ordem e estabilidade ao universo. E eu peço aos irmãos que guardem bem essas duas palavras, ordem e estabilidade. O Pai, por meio do seu verbo, mediante o agir do Espírito Santo, passa, irmãos, por assim dizer, a modelar a criação. Ele pega aquele amontoado de matéria caótico, confuso, sem forma, e, por assim dizer, trazendo para uma linguagem antropomórfica, ou seja, uma forma humana, é como se Deus estivesse modelando o universo que ele havia acabado de criar. E Deus faz isso conferindo à sua criação estabilidade e ordem. O relato do Gênesis, irmãos, prossegue dizendo que primeiro Deus criou a luz. Haja luz, e houve luz. Em seguida, Deus faz a separação entre a luz e as trevas. No dia seguinte, Deus faz a separação entre as águas que ficam acima, nos céus, das águas que ficam embaixo, aqui na terra. Logo em seguida, Deus faz a separação entre as águas e a terra seca. No dia seguinte, Deus cria todas as plantas e faz com que cada uma delas produza segundo a sua espécie. Em seguida, Deus cria todos os animais, animais para habitarem os céus, animais para habitarem a terra, animais para habitarem as águas, e cada um desses animais, assim como as plantas, deveriam se reproduzir, cada um conforme a sua espécie. Por fim, a partir do pó da terra, Deus cria o homem, e a partir desse homem, Deus cria a mulher. Percebam, irmãos, percebam a forma como Deus age. Deus age fazendo separações. Deus age fazendo distinções, dando nome às coisas, chamando o dia de dia, chamando a noite de noite, chamando a terra de terra, o mar de mar. Deus age, irmãos, classificando as coisas, categorizando cada uma delas. Percebam, irmãos, mais uma vez, como a obra da criação foi marcada pela estabilidade e pela ordem. O salmista captou muito bem essa nuance da obra criadora de Deus no Salmo 148. Que ele compôs dizendo: louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Irmãos, as obras de Deus, elas são estáveis e são ordenadas, porque, afinal de contas, estabilidade e ordem fazem parte do caráter do próprio Deus. Por isso que as suas obras refletem a estabilidade do nosso Deus e refletem a ordem que há no ser divino. Foi o apóstolo São Paulo quem afirmou que Deus não é Deus de desordem, Deus não é Deus de confusão. E é justamente por isso que Deus quer que todas as coisas sejam feitas com decência e ordem, estabilidade e ordem, reflexos do caráter do próprio Deus que se manifestam naquilo que ele criou. Mas, irmãos, a essa altura da mensagem, alguém já deve estar se perguntando: mas por que esse homem está falando sobre a doutrina da criação em plena sexta-feira da paixão? Irmãos, falo porque naquela sexta-feira em que nosso Senhor Jesus Cristo estava pendurado na cruz, eventos extraordinários se abateram sobre o universo, desafiando a sua estabilidade e a sua ordem. De que eu estou falando? Mateus capítulo 27, verso 45, diz o seguinte:
desde a hora sexta até a hora nona. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Tremeu a terra e partiram-se as rochas. Percebam, irmãos, que no momento mais importante da história do universo, no momento mais crucial da história da raça humana, enquanto Jesus estava sendo oferecido como sacrifício pelo pecado, o que foi que aconteceu? Trevas em pleno meio-dia. A terra se agitando com violência. As rochas que estavam ali há centenas, talvez milhares de anos, se partindo como que por conta própria. Certamente, irmãos, aquele dia foi um dia fatídico, um dia sinistro, tenebroso, literalmente, porque fazia trevas. Um dia, irmãos, como jamais tornará a haver na história do universo. Trevas por toda a terra. O mundo, naquele dia, parou. Os negócios foram interrompidos. Os feirantes recolheram seus produtos, desarmaram suas barracas. Os rebanhos foram prematuramente recolhidos aos seus currais naquele dia. Os arados foram abandonados no meio do campo. O machado parou de ser balançado sobre a lenha. As mulheres abandonaram seus cântaros na beira dos poços. As crianças pararam suas brincadeiras nas praças, voltaram para casas desesperadas. Nem mesmo a terra, irmãos, debaixo dos seus pés, poderia oferecer qualquer segurança, afinal de contas, a terra tremeu. Subir para as montanhas também não era garantia de proteção, porque até as rochas estavam a se partir. Meus irmãos, nós precisamos tirar as sandálias dos nossos pés, porque nos aproximamos do Calvário, que é terra santa. Eu os convido, irmãos, para refletirmos um pouco sobre esses eventos extraordinários. Repito, trevas, terremotos, rochas se partindo. Precisamos, irmãos, parar para refletirmos sobre isso. E eu convido os irmãos a fazerem isso por duas perspectivas. A primeira delas, por uma perspectiva teológica, procurando responder à pergunta: qual o significado de tudo aquilo? Trevas, tremor de terra, rochas sendo espatifadas, todos esses fenômenos, irmãos, remetem a um cenário de instabilidade e de desordem. Um cenário de subversão da ordem criada. Porque, irmãos, desde a hora sexta até a hora nona houve trevas. Isso significa que desde o meio-dia, em que começou o processo de crucificação, até as 3 horas da tarde, hora em que nosso Senhor Jesus Cristo soltou o seu último suspiro, nesse intervalo de 3 horas, o céu escureceu. O sol não foi feito para escurecer ao meio-dia. A terra, sob os pés daqueles judeus, a terra não foi feita para tremer debaixo dos nossos pés. As rochas não foram feitas para se partirem como que por conta própria. Por isso, que os fenômenos que se abateram ali no Calvário e por toda a terra, quando Cristo estava sendo imolado, remetem a um cenário de instabilidade e de desordem. Percebam, portanto, o contraste. Se a obra da criação é marcada pela estabilidade e pela ordem, a morte de Jesus Cristo pode ser caracterizada como um momento de instabilidade e de desordem. A morte de Jesus, irmãos, portanto, pode ser compreendida como um ato de descriação. Um ato de descriação. Ora, irmãos, se o autor do universo, se o Verbo, por meio de quem todas as coisas vieram a existir, se o primogênito de toda a criação estava prestes a morrer, suspenso, agonizando no madeiro, nada seria mais justo, nada mais apropriado do que a própria natureza se desintegrar juntamente com a natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo. É como se a criação se identificasse com o seu Criador. É como se a terra, o sol, a lua, as estrelas, os animais olhassem para o crucificado e dissessem: queremos morrer juntamente com ele. Como um cordeiro, não se queixou. A crueldade ele aceitou.
sofrendo por mim com grande amor. A terra tremeu, o sol escureceu, não pôde contemplar. Em certo sentido, irmãos, ao entregar a sua vida na cruz do Calvário, nosso Senhor Jesus Cristo estava desfazendo a antiga criação. É como se Jesus estivesse destruindo a antiga ordem. As trevas em pleno meio-dia, bem como o chão convulsionando sob os pés daquelas pessoas, as rochas se partindo, é como se aquilo tudo, irmãos, fossem sinais. Como se fossem os últimos estertores de uma criação que estava sendo destruída, que estava sendo, melhor dizendo, refeita. A criação que até então era cativa do diabo e dos efeitos da sua perfídia, da sua maldade. Porque cravado naquela cruz, irmãos, estava o Cordeiro de Deus, aquele de quem João Batista apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E era exatamente isso que Jesus estava fazendo. Ele estava tirando o pecado do mundo. Todavia, irmãos, tirar o pecado do mundo não é algo que pode ser feito como alguém que varre um chão. Tirar o pecado do mundo não é algo que se faz como alguém que bate num tapete, ou como alguém que espana a poeira de um objeto. Não, irmãos. O pecado e suas consequências, eles se entranharam de tal maneira no universo, que somente um ato de recriação poderia removê-lo. Jesus, irmãos, ele veio para trazer uma nova luz. Jesus veio para trazer nova vida, um vinho novo, vestes novas, um cântico novo. Mas nada disso poderia caber dentro de uma velha ordem. A antiga criação precisava ser desfeita para que uma nova criação assumisse o seu lugar. O velho Adão precisava ser definitivamente removido para que o novo Adão pudesse prevalecer. A velha aliança precisava ser removida para que a nova aliança pudesse ser firmada. As coisas abaladas precisavam ser removidas para que nós pudéssemos receber um reino inabalável. Portanto, por meio de sua morte, Jesus estava recriando todas as coisas. Mas a segunda perspectiva, irmãos, pela qual nós podemos encarar esses fenômenos extraordinários que aconteceram naquela sexta-feira, é a perspectiva ética. Enquanto que a perspectiva teológica nos explica o motivo dessas coisas terem acontecido, como acabamos de ver, a perspectiva ética nos responde à pergunta: para quê? Sim, irmãos, porque a obra de recriação executada por Jesus na cruz não se trata de algo do campo meramente especulativo, abstrato, teórico, não. A obra recriadora executada por Jesus com tanto custo, ao preço do seu próprio sangue, ela tem implicações da ordem mais prática, da ordem mais material possíveis. A obra de recriação executada por Jesus Cristo diz respeito a nós, a como nós vivemos, a como nós agimos, a como nós reagimos. Diz respeito à nossa ética, à nossa moral, a como nós nos relacionamos com as pessoas e com Deus. Meus irmãos, durante todo o seu ministério, nós podemos observar como Jesus, muitas vezes, parecia querer intencionalmente abalar as coisas. Muitas vezes nós temos a impressão de que Jesus queria, de propósito, sacudir as estruturas, questionar a forma como as coisas eram feitas, como o mundo era compreendido, como a religião era praticada nos seus dias. De fato, irmãos, Jesus mal havia acabado de nascer, quando São Simeão tomou Jesus nos seus braços, olhou para Maria e disse: esse menino está destinado para levantamento e para a ruína de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Quando nós olhamos o que Jesus Cristo executou nos seus 3 anos e meio de ministério, nós vemos que muitos dos atos de Jesus foram um questionamento, uma afronta à forma como a religião era vivida, como o mundo era enxergado. Durante seu ministério, Jesus ele dialogava com as mulheres. Jesus colocava as crianças sobre os seus joelhos. Jesus comia com publicanos, com pecadores. Jesus tocava nos leprosos, conversava com os samaritanos, se opunha aos escribas e fariseus. Afinal de contas, foi o próprio Cristo que disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra.
Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde a vida por minha causa, achá-la-á. Irmãos, o agir de Cristo em nossas vidas, muitas vezes, irá causar um certo grau de instabilidade e desordem. Sim, Cristo muitas vezes vai causar nas nossas vidas instabilidade e desordem. Por quê, irmãos? Porque Cristo exige de nós que rompamos com a velha ordem, que rompamos com a velha estrutura, que nós rompamos com a velha maneira de ser, com a velha maneira de agir, com a velha maneira de pensar, com a velha maneira de enxergar o mundo, com a velha maneira de interagir com as pessoas. Cristo, irmãos, muitas vezes exigirá de nós um rompimento com aquilo que nos parece ser o que há de mais sólido e seguro em nossas vidas. Irmãos, qual é a maior garantia que nós temos, senão a de que o sol, amanhã, meio-dia, vai estar brilhando no ponto mais alto dos céus? Que outra garantia maior nós temos que essa? Que outra garantia maior nós temos de que aqui o solo debaixo dos nossos pés é seguro? Que outra garantia maior nós temos nessa vida de que as rochas que estão aí há séculos, milênios, vão permanecer lá? Mas Jesus abalou tudo aquilo. Da mesma forma, Jesus, muitas vezes, irá requerer de nós aquilo que nós julgamos ser o que há de mais sólido e seguro. Em que é que você confia? Qual é o seu porto seguro? Qual é a sua base? Em que ou em quem você deposita toda a sua estabilidade e toda a sua segurança? É o seu marido? É a sua esposa? Os seus filhos? O seu emprego, a sua carreira, a sua empresa, sua profissão, seus planos para o futuro? É o dinheiro que está na sua conta? É a sua saúde, a sua reputação, o seu prestígio? Veja, em quem você se agarra, ou em quem você se agarra como sendo a sua âncora, o seu porto seguro? Já parou para pensar, irmãos, que é perfeitamente possível que o Senhor demande isso de você em algum momento da sua vida? Irmãos, aceitar a Cristo pela fé implica em que nós estamos prontos, dispostos a romper com qualquer coisa que o Senhor deseja que abandonemos. Aceitar a Cristo pela fé significa sujeitar-se à obra de recriação que Ele deseja operar em cada um de nós. Para concluir, nesse dia, irmãos, de forma especial, nós somos chamados a nos identificarmos com o crucificado. Sim, irmãos, nós somos chamados a termos a mesma disposição de espírito que houve em Jesus Cristo, pois Ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou. Cristo, o Rei, o Eterno, o Filho do Deus vivo, Ele se esvaziou. Enquanto isso, irmãos, nós vivemos tão cheios, tão inflados, inchados do nosso orgulho, inchados da nossa soberba, inchados de nossa arrogância, inchados de nossa prepotência, de nosso amor próprio, inchados de egoísmo, inchados de autossuficiência, inchados, irmãos, tantas vezes de sabedoria humana, de vaidade, dos nossos próprios conceitos e ideias. Meus irmãos, assim como o corpo dilacerado de nosso Senhor Jesus Cristo teve que ser descido da cruz e sepultado para que pudesse ressurgir glorioso ao terceiro dia, da mesma forma nós devemos diariamente fazer morrer o nosso velho homem. Temos que sepultar o nosso eu, a fim de que o novo homem possa nascer em cada um de nós. Isso significa, irmãos, que dia após dia, diariamente, o nosso velho homem precisa ser morto e sepultado, para que em nós possa se manifestar o novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, cuja memória do sacrifício santo celebramos nesse dia, nós te louvamos, ó Deus, porque através da morte do teu Filho, todo o universo pôde ser recriado, porque por meio de Cristo tu reconciliaste consigo mesmo todas as coisas na terra e no céu. Nós te rogamos, Senhor, que por meio do teu Espírito nós possamos ser feitos novas criaturas, recriadas, ó Deus, diariamente à tua semelhança, pois tu és o nosso Salvador, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Os irmãos podem sentar, que Deus os abençoe.
Irmãos, passaremos agora a ouvir o coral da igreja com a cantata. Os irmãos do coral estão com a palavra agora. A encarnação de Deus em homem não foi o seu apogeu. Como um artista, Deus reservou para nós sua melhor obra-prima, Jesus. Todos os atos do amor de Deus por nós levaram até este. Os anjos se aquietaram e o céu parou para testemunhar o final. O Criador descortina seu último ato de amor. Deus numa cruz. Temos vida em
A cruz. A cruz repousa sobre a história como um irresistível diamante. Sua tragédia atrai os sofredores e fantasticamente atrai os céticos. Traz esperança a todos que buscam. Uau, que pedaço de madeira! Ela já foi idolatrada e desprezada pela história. Muitas vezes é de ouro e prata, outras queimada, usada e descartada. A história já pôde fazer tudo, menos ignorá-la. Esta é uma opção que a cruz não oferece. Ninguém consegue ignorá-la. Você não pode ignorar um pedaço de madeira que sustenta o grande marco da história. Um carpinteiro crucificado dizendo que ele era Deus na terra, divino, eterno, o exterminador da morte. Deem uma olhada na cruz comigo. Vamos observar este momento da história. Vamos ver as testemunhas. Vamos ouvir as vozes. Vamos olhar seus rostos e, acima de tudo, vamos observar aquele que chamam de Salvador. Sua mãe Maria muito amava seu bebê, mas sabia do futuro a chegar. Cuidou dele por um tempo até ele crescer, pra libertar a todo pecador. Reconhecido pelos cravos em suas mãos, querido foi por todos nós. Porque Jesus o reconhecerei, marcado foi por amor. Veio nos mostrar qual o caminho a seguir, que ele era Deus descendo até nós. E com suas santas mãos a muitos pôde então curar. Por amor escolhe a cruz pra se entregar. Ninguém estava lá pras lágrimas secas, somente o Pai viu seu penar. E o seu filho amado se entregar, mesmo inocente foi condenado à dor. Depois que o mataram, no túmulo ficou. Os discípulos estavam a chorar. O poder do seu amor, sim, a morte derrotou. Mas as marcas ficariam pra mostrar. Conhecido pelos cravos em suas mãos, ferido foi por todos nós. Porque Jesus o reconhecerei, marcado foi Cristo. Conhecido pelos cravos em suas mãos, ferido foi por todos nós. Porque Jesus o reconhecerei, marcado foi. Conhecido pelos cravos em suas mãos, ferido foi por todos nós. Porque Jesus o reconhecerei, marcado As palavras naquela sexta-feira de manhã foram amargas. Dos espectadores ele ouviu: desce da cruz se és o Filho de Deus. Dos líderes religiosos: salvou a outros e não pode salvar a si mesmo. Dos soldados: se é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Palavras amargas.
ácidas, cheias de sarcasmos, odiosas e irreverentes. Já não bastava ter sido exposto, humilhado como um criminoso? Os pregos não foram suficientes? Será que a coroa de espinhos foi muito leve e os açoites foram poucos? Para alguns, talvez sim. Sim, as palavras naquela sexta-feira eram amargas. As pedradas verbais foram para machucar. Como Jesus, com seu corpo partido em dor, com os olhos embaçados pelo sangue, o pulmão tentando respirar, não respondeu a nenhuma dessas palavras e acusações covardes. Está além da minha compreensão. Se uma pessoa tinha o direito de pensar em vingança, essa pessoa seria Jesus. Mas ele não fez. Ao invés disso, morreu por todos. Igualmente tremendo é saber que esse mesmo Jesus morreu por mim. Nunca vi um amor como esse. A cruz, o espinho viu, as lágrimas do seu sofrer. O meu Senhor na cruz está, não posso suportar. O que o fez se entregar, pagar o preço lá na cruz, como um cordeiro foi morrer pra vir me resgatar. Por amor divina, infinita graça, salvou a todos nós. Jesus cumpriu o plano de amor, seu sangue, seu sofrer, foi tudo por levou o pecado e dor, se entregou em meu lugar, não se importou sofrer por mim, pra vir me libertar. Jamais palavras vão dizer da compaixão do seu viver, amor mostrado lá na cruz, morrendo em meu lugar. Tudo por amor divina, infinita graça, salvou a todos nós. Jesus cumpriu o plano de amor, seu sangue, seu
Faltaram palavras no dia em que o Salvador foi crucificado. Faltaram mesmo. O que poderia mostrar todo este ato de amor? Que frases poderiam expressar os sentimentos envolvidos? Esta tarefa, meu amigo, ficou para as lágrimas. Elas representam o coração, o espírito e a alma de uma pessoa. Esconder suas emoções é enterrar a mente de Cristo que habita em você. Principalmente quando você consegue enxergar o Calvário. Você não pode ir à cruz apenas com sua mente, sem o coração. Não funciona desse jeito. O Calvário não é uma viagem mental, nem um exercício intelectual. É um momento de deixar aflorar as emoções. Não vá embora com os olhos secos e o coração frio. Não limpe a garganta, nem se ajeite na cadeira para não chorar. Não vá ao Calvário vestido de orgulho e preconceito. Em Jesus, toda paz, o meu cantar, força está no Senhor. Eu tenho paz, que grande amor, que grande paz, o meu temor embora vai, Redentor, tudo em mim, de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como um cordeiro se entregar, mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós, na cruz onde morreu, Jesus cumpriu o amor de Deus e lá levou o meu pecado. Posso em Cristo livre estar. Amor de eu não temo mais, é o poder de Deus em mim. O meu viver, o meu morrer, está no comando do meu Deus. Ninguém vai mais me separar das suas mãos. O seu cuidar irá levar-nos ao seu lar. Só em Jesus se manifestou. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está. Na tempestade tenho paz, que grande amor, que grande paz, o meu temor embora vai, Redentor é tudo em mim, firme no amor de Deus estou. Só em Jesus estou. Só em Jesus estou. Terremoto,
Cemitério. Sepultura. Corpus. Mistério. Véu. Ervas amargas. Sangue. Água. Gosto. Linho. Túmulo. Medo. Espera. Desesperança. Pedra. Maria. Corre. Será? Pedro. João. Creiam. Vejam. Verdade. Venceu. Ressuscitou. 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 No túmulo, seu corpo está. Todos pensavam acabou até chegar o dia em que ele da morte ressurgiu e em vitória renascer, livrou-me dos pecados meus. Hoje ele é meu e dele sou, seu sangue sobre mim ficou. Desde a criação Deus já amava todos nós, te planejou e nos salvar, nossas lágrimas
Então eles voltaram, cada um com suas memórias unidas por esperança. Apesar de saber que tudo havia acabado, em seus corações existia ainda o sonho de que o impossível poderia acontecer. Ah, se tivessem mais uma chance! E lá ficaram. De repente, alguns ouviam rumores de um túmulo vazio. Alguém falou: eles trancam a porta. E justamente no momento em que começavam a se conformar com o que aconteceu, alguém diz: ah, eu daria tudo para vê-lo mais uma vez. Um rosto familiar atravessa a parede. Ah, que final! Ou melhor dizendo, que começo! Algo acontece a uma pessoa que testemunha um homem que venceu a morte. Alguma coisa alvoroça a alma de alguém que fica lado a lado com Deus. Um sentimento que é mais quente que o ouro derretido e mais forte que a paixão. Tudo começou com alguns homens boquiabertos e atônitos com o que viam. Embora a porta estivesse trancada, Jesus estava entre eles dizendo: como o Pai me enviou, eu vos envio. E Ele os enviou. Se abrir seu coração, você pode receber esta visita hoje. Vamos testemunhar da sua majestade e mostrar sua vitória, proclamando então ao mundo que Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que só Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Pelo teu grande amor declarado a nós, pra sempre tu serás, pra sempre tu serás, exaltado sim no trono tu estás, cheio de poder, com honra e retidão, Rei dos reis, és soberano Deus, Cristo só tu és, tão digno de louvor. Nosso Deus Redentor, vamos sim adorar com hinos de louvor, com hinos de louvor, exaltado sim no trono tu estás.
Queridos, nós vamos encerrar nosso culto nesta noite com uma oração. O reverendo Fernando fará essa oração e logo após impetrará a bênção apostólica. Amados, vamos ficar de pé, vamos entoar antes da oração final e da bênção, hino de número 268, Seminário Novo Cântico, Redenção. Hino de número 268, Redenção, e logo após, pastor, para a oração final e impetrará a bênção. Redenção. Pendurado no madeiro, ó Jesus, pudesse sim destruir meu cativeiro, comprovar meu amor sem fim. O teu sangue foi vendido, virado, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Nesse sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, ser propício ao pecador. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Ser propício aos condenados na escuridão, e se abriga do pecado sobre a dor da maldição. O teu sangue foi vertido, meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Graça e paz, irmãos. Vamos orar, encerrando este momento. Senhor, nós queremos, nesse instante, unir as nossas vozes, ou unir a nossa voz com os nossos irmãos, que nessa noite já expressaram a gratidão ao Senhor, pelo fato do Senhor ter enviado o Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Os irmãos que já oraram, os irmãos que já puderam manifestar essa gratidão também através de canções, a palavra que nós ouvimos e destacou esta realidade grandiosa e que literalmente abalou os céus e terra. Nós queremos, ó Deus, mais uma vez fazer coro, ó Deus, e expressar aqui a nossa gratidão ao Senhor, porque de fato nós não somos merecedores, não éramos e nem somos merecedores de tão grande sacrifício feito por cada um de nós, por quem Jesus Cristo verteu o seu sangue, por quem Jesus Cristo carregou aquele madeiro numa sexta-feira como essa. Nós queremos, portanto, agradecer ao Senhor, e esse amor nos constrange pelo fato do Senhor ter enviado o teu Filho a morrer em nosso lugar, o justo pelos injustos. Então, ó Senhor, que mediante esta reflexão, que nós possamos viver consoante a tão grande preço que foi pago. Como nós lemos, nós não fomos resgatados através de prata ou ouro ou qualquer bem precioso,
no sentido de um metal precioso, ou uma pedra preciosa, mas pelo sangue do Cordeiro, algo de maior valor. Mediante essa realidade, como disse o apóstolo Paulo, resgatados pelo Senhor, comprados pelo Senhor, tenhamos esta compreensão de que nós não pertencemos a nós mesmos, e assim venhamos a glorificar ao Senhor com a nossa vida, com o nosso corpo. Então, que venhamos ter sempre em mente o preço que foi pago, para que possamos a cada dia consagrar a nossa vida ao Senhor, ao nosso dono, por direito, aquele que pagou, aquele que nos resgatou, aquele que nos comprou. Obrigado. Nós possamos sempre contemplar a tua cruz, mas sem perder de vista também o domingo da ressurreição, porque o nosso Senhor passou pela cruz, foi sepultado, mas ele não ficou detido pela morte. Do contrário, estaríamos perdidos ainda. Mas porque ele ressuscitou, nós podemos agora ter a certeza da nossa própria ressurreição, da vida eterna, de que podemos ter esta comunhão contigo mesmo, com o Senhor, e te chamar de Pai. E podermos ter essa gratidão em nosso coração pela redenção que foi efetuada mediante a obra perfeita do teu Filho, Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. Recebe, portanto, ó Deus, a adoração do teu povo que se reuniu aqui nessa noite, e que possamos a cada dia viver mediante esta realidade gloriosa. É assim que nós te oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito repousem sobre todos vós, desde agora, para todos sempre. Podem tomar seus assentos. O presbítero Vanderlan tem alguns avisos. Irmãos, antes dos avisos, nós somos bastante, nós procuramos ser o máximo de protocolo, mas hoje eu gostaria de quebrá-lo e parabenizar os irmãos do coral. Que apresentação maravilhosa, que bênção para a nossa igreja. E em nome do nosso irmão Edmilson, que tem liderado isso, eu gostaria de parabenizar a todos e gostaria que se ampliassem essas apresentações. Vocês estão melhorando cada vez mais, e o Senhor tem, por meio de vocês, abençoado a nossa igreja. Então, estão todos de parabéns, viu, irmãos? Os avisos da semana, queridos. Isso, irmãos, bem lembrado. Departamento infantil também maravilhoso. Como sempre, né, as irmãs sempre muito empenhadas, né? Não menos importante, né, do que o coral dos adultos. Nós estamos todos de parabéns. Os avisos do resto de semana. Amanhã, sábado, a partir das 19 horas, das 19 às 23 horas, nós teremos aqui na igreja a vigília, que ocorrerá sob a responsabilidade das sociedades internas, né? UPA, UMP e o PH e SAF. Estarão aqui. Então, todos os irmãos estão convidados para essa vigília que ocorrerá amanhã, das 19 às 23 horas. No domingo, às 6 da manhã, nós teremos o culto da ressurreição. O culto da ressurreição no domingo às 6 da manhã, e logo após o nosso tradicional café da manhã. E às 18h30, nós teremos o nosso culto solene. Então, os irmãos, com celebração da ceia no domingo de manhã, no culto da ressurreição. Então, os irmãos estejam atentos a essas programações, estejam todos juntos participando e prestigiando as nossas programações. Que Deus nos abençoe, irmãos, nos leve em paz para os nossos lares, nos dê um sábado, uma noite abençoada, de descanso, e um sábado de bênçãos até que nós possamos nos reencontrar novamente. Deus abençoe.